pessoal, vamos começar aí mais uma aula do curso de pós-graduação que eu fiz lá em Pedagogia do Trabalho. Na aula passada a gente viu sobre liderança e nessa segunda aula a gente vai falar sobre algo muito importante que cerca o nosso dia a dia. Vocês conhecem esse instrumento aqui? Vocês sabem o que isso é? Já viram? Se eu virar assim, a areia começa a cair da parte de cima para a parte de baixo em um determinado tempo. Adivinha quanto tempo será que leva para essa quantidade de areia aqui cair até a parte de baixo? Exatos 30 minutos. Isso aqui é conhecido como uma ampulheta, também chamado de relógio de areia, e é um dos instrumentos de medição de tempo mais antigos que se tem conhecimento. Então, a nossa aula de hoje, ela vai versar principalmente sobre este assunto, que é o tempo. Então, nossa segunda aula de hoje vai versar sobre a administração do tempo. Tem algumas definições de tempo aqui para vocês. A primeira é que o tempo é a nossa própria vida. Sábios, filósofos, poetas, cientistas têm questionado sobre o que é o tempo. Platão, tempo é a imagem da eternidade. Marco Aurélio, tempo é como um rio em forte correnteza. E Virgílio, o tempo não volta jamais. Para Einstein, o tempo é a quarta dimensão. Einstein, conhecido como um dos precursores da teoria da relatividade do espaço-tempo. Então, depois desses filósofos ali, Virgílio, do Einstein também, eu lembrei de um texto que eu conheço lá do Antigo Testamento, que está no livro de Eclesiastes. Esse livro foi escrito por Salomão, né? Dizem ali os mais entendidos, que Salomão, rei de Israel, filho de Davi, que escreveu, considerado um dos homens mais sábios do mundo. No capítulo 3 deste livro, ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele prossegue um pouco mais, mas lá mais para o final ele fala o seguinte: há tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então esse aí é um trecho de que Salomão também falou, e a gente percebe como os homens, a humanidade, as pessoas, elas comentam, elas lidam com o tempo durante o passar, o desenvolvimento, né, da civilização humana. Vamos em frente nos nossos slides. Bom, na sequência a gente também vai ter alguns conceitos, né? Para alguns o tempo avança com lentidão, para outros passa rapidamente. Aquela questão de você estar fazendo uma atividade prazerosa, o tempo passa mais rápido, enquanto tu fazes, às vezes, uma atividade um pouquinho mais chata, enfadonha, e parece que o tempo se amarra, se arrasta, passa devagar. Mas isso são questões que alguns cientistas tratam como percepções do tempo do ponto de vista da neurociência, neurobiologia, né? A diferença consiste no conceito que cada um tem em relação à atividade ou às circunstâncias que o rodeia. Acabei de falar sobre isso. E os diferentes sistemas de medição foram feitos pelos homens observando-se a natureza e os elementos que o cercavam. Assim, o tempo é uma convenção humana e diferentes culturas utilizam algumas medidas diferentes de tempo ou medição de dias e anos. Como eu mostrei para vocês antes, tem esse relógio de areia aqui, mas também tem o relógio solar, tem os calendários, o calendário gregoriano, também tem o calendário judaico, tem o calendário chinês. Então, há várias formas de se medir o tempo. Tem os relógios, relógio de parede, relógio atômico, enfim, relógio subatômico, e tudo isso são maneiras que o homem encontra para medir o tempo. Vamos em frente.
Nós vamos separar agora a questão do tempo na nossa vida em três elementos. Primeira questão para nós administrarmos o tempo e nós entendermos como ele funciona na nossa vida de uma maneira bem prática e didática seria tempo na forma de repouso, atividades diversas e trabalho. Isso aqui é só uma divisão para fins didáticos, né? Pode ser trabalho, pode ser estudos, enfim. Então, em relação ao repouso, geralmente se estipula que a gente descansa, dorme cerca de 6 a 8 horas diárias. Trabalho em torno de 11 horas, mais percurso, mais tempo que a gente leva no almoço, translado em ônibus, carro ou metrô, ou de a pé, ou de bicicleta. É um período de tempo que a gente leva para chegar ao trabalho. Ainda tem os estudos dentro disso aí também. Atividades diversas depois é dividido em lazer, família e sociedade. Então passamos cerca de 10 horas por dia dentro desse escopo apresentado no trabalho. Isso cerca durante de 35 anos ou mais. Vamos continuar nos slides. E agora a gente vai ver onde que nós gastamos o nosso tempo. Segundo uma pesquisa, 70% das pessoas vivem o passado com culpa, quer dizer, a gente vive no passado, 25% vive o futuro, onde tem dois tempos. Nós podemos dividir esses dois tempos em ansiedade e depois também em devaneios. E por fim, 5% vivem no presente com sensação de não realização. Bom, esse slide ali, ele traz essa questão que muitos de nós, né, isso não é, claro, generalizando, mas muitos de nós vivem pensando nas coisas que a gente fez lá atrás, de como a gente procedeu, e isso nos traz uma certa amargura, um certo pé no passado, e a gente fica remoendo coisas que já não vão fazer mais diferença na nossa vida. Então aqui nós temos a imagem de uma bússola e a seguinte pergunta: você quer administrar o seu tempo? Então esqueça o relógio e pegue uma bússola. Mas por quê? Em vez de olhar então para um relógio, para as horas, pegar uma bússola. Mais do que controlar horas, os minutos e os segundos do dia, uma boa gestão do tempo exige prioritariamente definição clara do rumo que se quer dar à sua vida e à sua carreira. Ora, com essa definição, a gente pode aprender que, evidentemente, quando tu tem um relógio, você está olhando para o tempo, está ansioso, fica vendo as horas ali passando, mas quando você tem uma bússola, ela deveria te mostrar o caminho que você vai seguir, um norte, um rumo, para alcançar os teus objetivos de uma maneira sóbria, equilibrada, sem devaneios. Vamos voltar para os slides. Os resultados de ter uma vida com objetivos guiados, então, assim, de uma forma didática por uma bússola em analogia, são os seguintes: dias menos desgastantes, compromissos respeitados, quer dizer, agendas bem delimitadas, tarefas realizadas no prazo programado, sem atropelos, metas e objetivos alcançados com serenidade, convívio saudável com a família. Evidentemente que em alguns momentos haverá alguns percalços, mas a gente, com planejamento, com conhecimento, a gente consegue suportar, vencer, administrar esses inconvenientes, alguns percalços que podem ocorrer. Viver mais tempo requer maior motivação e, eu diria, requer também bastante e muita resiliência. Vamos continuar nos slides aqui, ó. As empresas vêm passando por profundas transformações. Estão cada dia mais enxutas, os trabalhos mais complexos e os resultados sendo exigidos no dia a dia. Pois bem, eu já trabalho há mais de 22 anos numa empresa. Comecei como funcionário, trabalhando no chão de fábrica, por assim dizer, e hoje eu sou sócio. E a gente vê como a empresa se desenvolve desde procedimentos antigos, arcaicos, ultrapassados, para uma otimização, uma automação industrial que vai percorrendo essas 2 décadas que eu estou dentro dessa organização.
evidentemente que isso também traz um aumento, né, a empresa cresce, com ela cresce também as demandas, cresce as burocracias, os sistemas organizacionais ficam mais complexos e assim vão acontecendo também as metas, os objetivos da organização, os trabalhos ficam mais concorridos, os tempos, os lead time ficam mais apertados e tudo isso faz parte também do crescimento. Mas um crescimento ele precisa ser saudável e com o pé no chão, com um planejamento estratégico bem adequado, né? Voltando para os slides, a gente vê o seguinte: vivemos uma angústia permanente por não conseguirmos absorver o volume de informações disponíveis e impostas diariamente, sobrando pouco tempo para a família, filhos, exercícios, lazer, atualizações. Vivemos um período de tempo em que recebemos um fluxo muito grande de informações, na mídia, na televisão, nas redes sociais, principalmente, hoje em dia. Então, um volume muito grande e o nosso cérebro começa a trabalhar isso de uma maneira selecionada. Automaticamente, sem muitas vezes a gente perceber, o cérebro começa a filtrar aquilo que é importante e aquilo que não é importante no nosso inconsciente. E você vai perceber que algumas memórias vão ficando para trás, você vai esquecendo de algumas coisas, enquanto outras vão ficar gravadas na sua memória de forma indelével. Assim, é um tempo que a gente vive assim, de muita informação para nós absorvermos, né, no nosso dia a dia. Temos que reavaliar nossas posturas, controlar melhor, então, o próprio tempo. Será que a falta de tempo ou a falta de energia para lutar, para buscar o que deseja? Então, a gente está tendo um planejamento adequado, a gente está sabendo como lidar com o tempo, ou a gente está cansado e sobrecarregado e não quer mais se estressar ou ficar buscando as coisas? Você sabe para onde quer ir? Né? Então você lembra da bússola? Aonde que você quer ir? É muito importante para saber de que forma você vai chegar lá. É onde quer chegar? Qual é o teu objetivo? Certo? Mas na próxima aula, a gente volta com a questão do tempo, agora com essa pequena introdução que a gente teve, voltado principalmente para a administração de empresas ou administração do tempo na sua própria vida. É uma questão de manter o foco e definir prioridades. Então, terminando esta aula, o desafio é você reservar um tempo para revê-la, né? Dá mais uma olhadinha. É uma aula introdutória, porque na próxima a gente vai estar falando novamente sobre o tempo, mas do ponto de vista mais da administração do tempo na questão do trabalho e na vida pessoal, né? Algo mais prático. Mas sim, reserve um tempo. Reserve um tempo para você poder ler, poder se divertir. Reserve um tempo para estar com a família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Reserve um tempo para passear com seu pet, por que não? O importante é você reservar um tempo para você se conhecer melhor, para fazer uma avaliação da sua vida e aonde que você quer chegar. Beleza? Reserve um tempo para você. Abraços e até a próxima.